A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um resuminho referente à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui, mais especificamente, as aulas que são ministradas para a turma de jovens. Esse trimestre, só relembrando, estamos tratando sobre o perigo das tentações. Nessa lição ministrada nesse último domingo, falamos sobre um tema muito interessante que diz assim, pedras poderiam se tornar pães. Aqui fazendo uma abordagem sobre aquele momento em que Satanás tentou Jesus. E aí, antes de adentrar o tema, eu queria fazer a leitura de um versículo que está lá em 1 João, capítulo 2, verso 16. Olha o que diz lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu tenho reiterado por diversas oportunidades, aqui principalmente para os jovens, que existem pelo menos três grandes investidas que Satanás tenta contra a vida das pessoas. A primeira é concupiscência da carne, a segunda, concupiscência dos olhos, e a terceira é a soberba da vida. Foi assim com Eva, quando você pega lá, por exemplo, no momento em que a serpente, e aqui a serpente aponta justamente para Satanás, estava ali tentando Eva, fazendo com que Eva praticasse o pecado contra Deus, como que foi investido isso na vida dela? Olha só, Gênesis 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aqui a gente pode fazer uma associação com a concupiscência da carne. Agora, dando sequência, diz assim, agradável aos olhos. E aqui também podemos fazer uma associação com a concupiscência dos olhos. E dando sequência, ainda fala assim, e árvore desejável para dar entendimento. E aqui tem muito a ver com a soberba da vida, né? Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Infelizmente, pecaram contra Deus. E da mesma maneira que Satanás tentou Eva, Satanás também tentou o nosso Senhor Jesus. Aí nós podemos, por exemplo, fazer aqui a leitura de Mateus, capítulo 4, verso 3, que diz assim, E, chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Transformar pedra em pães. Aqui podemos fazer uma associação com a concupiscência da carne. Dando sequência, Mateus 4, do 5 a 6, fala assim, Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aqui a gente pode fazer uma associação com a soberba da vida. Se você é o cara, se você é o filho de Deus, ainda até colocando dúvida, né? Se ali realmente era o filho de Deus, lança-te daí. Soberba da vida. Queria que Jesus demonstrasse vaidade naquele momento. Na sequência, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. E aqui a gente vê a concupiscência dos olhos. Mostrou o mundo, todos os reinos, tentando encantar o Jesus com isso e tentando fazer Jesus sair do propósito de Deus. Mas Jesus, diferente de Eva, não caiu na tentação. Muito pelo contrário, resistiu. Pegando aqui mais especificamente o nosso tema dessa lição, quando Satanás chegou para Jesus e falou, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Jesus utilizou da própria palavra de Deus
para resistir à tentação do inimigo. Amados, Satanás tentou Eva, Satanás tentou Jesus e Satanás continua tentando as pessoas a sair do propósito de Deus. Mas Jesus trouxe aqui a grande lição: como resistir a essas tentações? Como que eu e você podemos resistir essas tentações, essas investidas do inimigo? Aqui mais especificamente falando sobre a concupiscência da carne, né? Eu gostaria de fazer a leitura daquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E aqui está a grande jogada, né? O grande segredo da vida, né? Andar em espírito. Jesus demonstrou isso através da sua vida. Se a gente pega ali no início, antes de Jesus ser tentado, quais foram as atitudes de Jesus para que ele pudesse andar em espírito? Jesus deixou essa grande lição para cada um de nós. Primeiro ponto, Jesus foi reconhecido ali no momento que ele estava sendo batizado por João Batista, foi reconhecido como o enviado de Deus, como o Messias, como o Salvador enviado de Deus para salvar a humanidade. E então ele se submeteu àquele batismo para cumprir tudo aquilo que deve ser cumprido por mim e por você. Após isso, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lá ele orou, lá ele jejuou e meditou. Essas são as lições que Jesus deixa para mim e para você. Primeiro, reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador. Reconhecer que ele foi o enviado de Deus para nos salvar. Ser batizado como um ato de confirmação é uma ordenança dada por Deus à igreja. Deus pede para cada um de nós que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, confirme isso através do batismo das águas. Agora, para por aí não. Eu preciso também orar, ter momentos de comunhão através da oração. E não só orar, como também é muito importante jejuar. Foi isso que Jesus fez. Jesus praticou um jejum de 40 dias, justamente para estar mais envolvido com o alimento espiritual, para estar mais envolvido a níveis espirituais, né? E por fim, como que Jesus respondeu Satanás quando ele pediu para Jesus transformar pedras em pães? Nem só de pão viverá o homem. Jesus utilizou da própria palavra de Deus para resistir às investidas do inimigo. Agora, para eu e para você utilizar da própria palavra de Deus para resistir ao inimigo, nós precisamos saber o que está escrito. Jesus, quando resistiu o inimigo, ele sabia o que estava escrito. E eu e você, nós sabemos o que está escrito? Por isso é importante a meditação na palavra de Deus. Por isso é importante termos o hábito de ter ali o devocional da leitura bíblica para podermos cumprir exatamente aquilo que está sendo determinado por Deus através da sua palavra. E só assim vamos saber o que está escrito e só assim vamos poder, assim como Jesus, utilizar da palavra de Deus para resistir ao inimigo. São essas lições que eu deixo. Esse é o nosso resuminho. Até a próxima e Deus abençoe a cada um dos amados. Amém?